Pronto, tá gravando já. E ok. Então, a gente vai dar início, tá? Novamente, à nossa prática. E o conteúdo teórico de classificação a gente faz para sexta-feira, tá certo? Mas é bom que a gente faz com bastante calma a aula prática, a gente não teve tempo na aula passada. Ok, pessoal? Ok. Massa. Durante o final de semana, algumas pessoas tiraram dúvida. Tentei responder. Sexta, sábado, domingo. Hoje de manhã eu não pude porque eu passei a manhã toda em reunião, então realmente não teve jeito. Vamos lá. Primeira parte, diga, pode falar, Jairo. Uhum, uhum, beleza. Quando você não passa nenhum atributo, nenhum argumento para o Pandas, ele tenta adivinhar. E aí às vezes ele consegue, às vezes não. Eu vou mostrar por que que você teve esse erro ao abrir e vários outros. E aí foram as perguntas que aconteceram com maior frequência no domingo. Alguns alunos mandaram e eu fui tentar descobrir. Acho que primeiro foi o Daniel e depois outros tiveram o mesmo problema. Ivan também. Na verdade, o primeiro arquivo, eu vou falar disso de novo, mas o primeiro arquivo que eu usei com vocês na aula, que eu vou mostrar aqui de novo, o de íris, ele está dividindo cada entrada, cada dado com pula-linha e cada coluna com vírgula. Esse arquivo de vinhos, não, ele está com pula-linha também, mas cada coluna com ponto vírgula. Aí você tem que passar um argumento para o pandas read CSV com delimiter, né, delimiter, igual a ponto vírgula. Aí isso resolve. Mas eu vou mostrar aqui também que a gente vai carregar o mesmo arquivo, tá? Vamos lá, vou começar. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, ok? Lá. Dormi com a cabeça quente ontem também, mas era calor, viu? Calor da molesta, meu amigo. Começando, um, dois, três, valendo. Bom, a gente vai revisar mais rapidamente, né? Porque a gente já passou por algumas coisas aqui. A ideia da prática de hoje, voltando, não é que vocês fiquem experts nos modelos de classificadores, fiquem experts em todos os métodos, todos os argumentos. Não. A ideia é tentar ver como é que seria o código real de um script, né, de uma aplicação que cria um modelo inteligente, seguindo aqueles passos do workflow que eu falei com vocês, de 4 etapas, né? Então a gente continua aí, fundamentos e métodos, ainda é fundamentos de IA, nosso primeiro tópico. Foi bem legal que com, acho que uma semana e um dia a gente conseguiu chegar já em aplicação de códigos, né? Isso é bom. Bom, a gente já tinha definido, né, o que é a habilidade para raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender as ideias complexas e aprender a partir da experiência. Modelos de aprendizagem de máquina, a gente pode relacionar, obviamente, diretamente a aprender a partir de uma determinada experiência. E IA, novamente, uma imensa quantidade de ferramentas para poder fazer computadores se comportarem de forma inteligente. E um jeito disso, que é aprender a partir da experiência, é o machine learning, que é o conjunto de ferramentas com maior uso. Hoje a prática é de reconhecimento de padrões, então a gente detecta padrões no conjunto de dados que representam as flores, né, as íris. Não vou perder muito tempo aqui. A gente falou que geralmente a gente usa um conjunto de dados, e aí eu vou falar uma coisinha mais aqui que é: quando a gente está aprendendo data science, machine learning, IA, etc., é uma prática corrente a gente usar conjuntos de dados pré-existentes. Dessa forma, a gente não precisa criar os nossos dados, ir atrás de um problema real. Então, existem uma infinidade de problemas reais e não reais, né, criados, com conjuntos de dados prontos para isso. Na internet tem uma infinidade. Wikipedia, Kaggle, Google, Bing. Bom, tem vários sites que disponibilizam, a gente chama de datasets, prontos para a gente aprender e tentar incrementar nossos modelos. Então é como levar esses dados brutos para um modelo real e poder ser utilizado aí.
No nosso, aqui são os passos, né? Extração de atributos, divisão de dados, treinamento do modelo, avaliação do modelo. O nosso dataset hoje, o nosso problema é tentar classificar, categorizar automaticamente 3 tipos de flores, né? A setosa, a versicolor e a virgínica, que são variações do tipo íris aí de flor, tá? São muito parecidinhas. Então, quais são os valores que a gente vai tentar extrair desse conjunto de dados? É o comprimento e a largura da sépala e da pétala. Como a gente já viu, então estou indo bem mais rápido, tá? Como transformar os dados brutos para o modelo. Bom, a primeira coisa, extração dos atributos. Acho que o Kevin está online agora, só recapitulando. Tá, Kevin está online aí. Então, só recapitulando, antes da gente extrair os atributos, a gente tem que capturar esses dados. No nosso exemplo aqui, esses dados já estão em um arquivo .csv. Mas esses dados poderiam estar em um banco de dados, poderiam estar na web, poderia ser um API que você resgata esse conjunto de dados, enfim. A origem deles poderia ser enormes, né? E aí a gente teria que tratar esses dados, fazer uma normalização, alguma transformação que porventura fosse necessária, eliminar os dados que não têm valores, ou estão faltando valores, ou colocar valores para onde está faltando. Existem técnicas para isso, tá? De preenchimento de dados. Mas isso tudo fica mais para frente. O que a gente já chega com ele pronto. Vou pontuar outra coisa muito importante. Eu disse que seria muito interessante que vocês tivessem conhecimento de probabilidade estatística, de estrutura de dados, de banco de dados e babá. Na nossa disciplina, a gente não vai parar para poder ensina tudo isso aqui que é necessário para a disciplina, ensina tudo isso aqui que é necessário e assim vai. Não. Vocês vão aprendendo sistematicamente técnicas e competências que sejam necessárias para resolver o problema. E aí vocês vão aumentando esse canivete de ferramenta de vocês ao longo do tempo, tá? Então, extração de dados. O nosso conjunto de dados é como uma tabela. Então, se vocês abrirem, alguns de vocês abriram lá no Excel, ele é um arquivo CSV, isso é um arquivo padrão de transferência de conteúdo. JSON também é padrão. Um texto com tabs também é padrão, tá? Então, o que a gente tem? Tabela. Cada linha é um valor, é um exemplo do nosso conjunto de dados. Cada coluna contém exatamente os atributos. Então, aqui a gente tem um atributo, comprimento da sépala. 2 atributos, segundo atributo, largura da sépala. Terceiro atributo, comprimento da pétala e largura da pétala. O último aqui é exatamente a categoria a que pertence esse exemplo. Então, o primeiro, comprimento 5, largura 2. Cadê aqui? Vocês estão vendo o ponteiro do mouse? Acho que estão, né? Beleza. Então, esse aqui pertence à versicolor. E assim vai. O último aqui é a setosa. Essas foram as informações que a gente obteve desse dataset. Se eu fosse criar, hoje, provavelmente, eu criaria com esses atributos também e pegaria outros se tivesse, por exemplo, a foto do exemplar ou outras informações de quando ele foi obtido, aonde, sei lá, o tamanho do caule, não sei, outras coisas. Quanto mais, melhor, se possível, tá? Então, vamos seguir aqui. A gente extrai os dados. Depois que a gente extrai os dados, antes de definir, por fim, quais atributos a gente quer, quais colunas a gente quer, é importante que a gente faça uma análise desses dados. Então, é muito comum fazer uma análise estatística e de observação, né? Então, aqui eu coloquei algumas. Detectar a média e a variância para cada uma das colunas, para saber se os elementos variam demais, se existe outliers, se vai ser um dado muito difícil. Checar se está faltando algum dado e se tiver, o que você vai fazer? Tentar preencher com a média, com a mediana, com nenhum, excluir esse elemento ou não. Observar a distribuição dos dados. A gente só vai mostrar hoje, mas dependendo do tipo de distribuição, fica mais fácil ou mais difícil aprender. Existem alguns algoritmos e alguns modelos de algoritmos inteligentes que, dependendo da distribuição, você não vai conseguir aprender. Ponto. Aí você vai ter que escolher outro tipo de modelo.
Então, regressores lineares simples não são capazes de aprender dados complexos com comportamento polinomial ou quadrático, etc. Aí a gente pode usar, por exemplo, uma SVM mais complexa ou uma rede neural artificial com várias camadas para poder aprender domínios ou espaços de dados com complexidade maiores. A gente tenta encontrar correlações. Quando dois atributos são fortemente correlacionados, é interessante que você tire um deles, porque tirando você vai tornar o algoritmo vai permitir que o algoritmo aprenda mais rápido e não tenha dados duplicados, tá? E checar se existe equilíbrio entre as classes, se a mesma quantidade de dados ou aproximadamente a mesma existe para cada uma das categorias. Caso contrário, a gente vai ter que pegar mais dados ou gerar mais dados artificialmente ou usar repetidamente uma das categorias que estejam mais ausentes, tá? Tem várias técnicas também. E isso pode ser desenvolvido ao longo da disciplina. Como essa disciplina está online agora e eu prometi para vocês que ia tentar desenvolver no máximo em 6 horas por semana, eu vou fazer alguns exercícios que vocês vão ter que buscar por si informações na internet. Então eu coloquei hoje a primeira lista de exercícios desse fundamentos de inteligência artificial. Depois vocês vão ver, tá lá no Google Classroom. Então eu coloquei uma pergunta lá, por exemplo, qual é a diferença entre IA geral e IA específico, ou IA hard e IA soft, ou IA genérica e IA especializada. A gente falou muito rapidamente sobre isso, mas depois vocês vão ver lá na literatura, vão buscar e vão preencher lá no questionário. Então, essas coisinhas a mais eu estou colocando para vocês buscarem por fora, porque não são coisas extremamente essenciais para codificar, tá? Para entender, mas são interessantes para vocês desenvolverem a habilidade de vocês. Vamos lá. O que a gente, então, escolheu os atributos? Para esse caso aqui, a gente vai trabalhar com os 4 atributos. Eu não vou excluir nenhum, tá certo? Segunda etapa, divisão dos dados. Para que um modelo aprenda, a gente precisa que a gente divida os dados em dados de treinamento e dados de teste. Os dados de treinamento a gente coloca no modelo e ele treina. O treinamento ele tem uma entrada, que são as 4 colunas, e tem a saída, que é a categoria a qual ele pertence. Tá? Então, a gente informa esses 2 dados. Eu vou mostrar uma figurinha melhor para isso. Então vamos lá. Aqui é a nossa tabela. Coisas importantes na hora de dividir os dados. Primeiro, a gente sempre tem que fazer uma amostragem do conjunto de dados aleatória. Por que aleatória? Porque nesse conjunto, por exemplo, a gente tem 150 dados. A gente já viu antes, tá? 50 de uma classe, 50 de outra e 50 de outra. Se na divisão eu pegar os 120 dados primeiros para treinar a rede e deixar os últimos para testar e pegar na ordem, a gente vai ter um problema, porque os 120 primeiros só tem dados da primeira, segunda classe e a terceira um pedaço. Aí os dados de teste vão ser só da terceira classe. Por isso é importante que a gente selecione aleatoriamente de cada das 150 linhas, alguns, 120, por exemplo, para treinar e 30 para validar. Isso é um exemplo. A gente tem que tentar manter, na amostragem que a gente fizer, um equilíbrio entre as classes. Como é aleatório e a gente tem 50 de cada, estatisticamente, probabilisticamente, a gente sempre vai ter um equilíbrio aí se a gente tirar adequadamente, sem nenhum viés. Também é praxe, usual, usar a maior parte dos dados para treinar e uma parte menor para validar. Mas se o conjunto for muito grande, a gente pode pegar só uma amostra pequena dos dados e outra amostra também aleatória para testar. Não tem problema. Tem a questão de dividir os dados entre entrada e saída. Então, nesse caso, a nossa categoria é só isso aqui. Poderia existir um outro dataset com 2 colunas que representassem categorias e subcategorias, por exemplo. Mas nesse caso, uma representa a categoria e 4 representam um conjunto de entrada. Vamos ver como é que fica então. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para fazer pergunta. Então, olha só. Tornei aleatório meus dados, separei um conjunto deles. Aqui é um exemplo, tá? É uma metáfora aqui. Separei um conjunto menor para ser teste e um conjunto maior para ser treinamento, tá? Primeira coisa é dividir teste e treinamento. Segundo, dentro de teste e treinamento, a gente tem que dividir os dados.
Alguém tá falando? Não, Hugo. Beleza. Hugo falou? Hugo? Bom, vou continuar. Então, esses aqui são dados de entrada. E esses aqui, dados de saída. Então, a gente tem, na verdade, 4 grupos. Entrada e saída para treinamento e entrada e saída para teste. Ok? Como que a gente faz isso? Geralmente a gente usa... Pode fazer manualmente, não tem problema nenhum. É uma tabela, a gente consegue acessar todos os dados do Pandas, ou a gente usa aqui uma biblioteca pronta com NumPy ou Scikit-learn, etc. Nesses slides atualizados que eu vou passar para vocês, eu digo mais ou menos que biblioteca vocês podem usar em cada etapa, tá? Então, separamos o conjunto de dados. O que a gente faz agora? Treinar. Oi, galera. Alguém está com o mic ligado aí? Pronto. Vamos lá. Voltando. Então, a gente vai treinar o modelo. Para treinar o modelo é bem simples, vocês viram. Talvez seja a parte do código mais simples, que é escolher um modelo pré-existente. E aí vocês podem ir lá no Scikit-learn, por exemplo, no site. Deixa eu abrir aqui. Tá aberto. Então aqui a gente vê logo na página inicial, nem precisa consultar a API direto, ó, ele já tem modelos de classificação, de regressão, de clustering, de redução de dimensionalidade, seleção de modelos, pré-processamento. Então se for em classificação aqui, a gente já vê que tem uma infinidade, modelos lineares, modelos quadráticos, baseados em kernel, baseados em máquinas de vetor de suporte, gradiente descendente estocástico. Bom, tem muitos, tá? Não é objeto. Na próxima aula a gente vai entender alguns desses, mas não é objeto da disciplina vocês entenderem todos eles, tá? Hoje, na aula de hoje, eu vou usar um baseado em máquinas de vetor de suporte e um que se chama SVC. Mas a gente tem muitas variações desse mesmo, tá? Então, SVC, se vocês quiserem ver outros exemplos dele, no final de cada página sempre tem exemplos, ó. Então, exemplos usando SVC. Tem infinidades aqui. Classificar dígitos, faces. Bom, tem muitos aí. Vamos voltar para a aula. Então, escolher um modelo existente. Então, escolhi o SVC. Ajustar os parâmetros. Vamos usar os parâmetros básicos dele. Só vou botar lá um gama, que é um parâmetro lá automático. Definir, utilizando os dados de entrada e de saída para o treinamento. Então, a gente pegou os dados azuis. Ó. Dados de entrada, as colunas com os comprimentos e larguras. Dados de saída, a categoria para o treinamento, azulzinho aqui, tá? E eu aplico o método fit do modelo SVC, que está lá na biblioteca Scikit-learn, para treinar. Criei um objeto da classe SVC e vou usar para treinar. Depois da avaliação, para avaliar, a gente usa agora os dados de entrada de teste. No meu modelo, eu uso o método de predição do modelo, que já está treinado, já está ajustado, e ele vai me dizer os dados que ele classificou. Com esses dados que ele classificou e ele me obteve de saída, eu comparo com os dados reais, que são os dados de teste de saída. Se eles forem mais ou menos parecidos, percentualmente falando aí, ok, a gente tem que fazer a predição com os dados de entrada de teste, a gente escolhe uma métrica, tá? Para poder avaliar isso. Poderia ser um percentual estatístico, quantos ele acerta, quantos ele erra. Pode ser algum desses outros índices. Aí já no próximo tópico eu vou pedir que vocês façam pesquisas e entendam melhor como que funciona cada uma dessas métricas, tá? Então vamos seguir. E aí o modelo está pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá no Colab. Bora lá? Vou ajeitar aqui. Todo mundo está vendo o código? Ok. Deixa eu ver se está num zoom legal, se não eu aumento. Beleza, aumentei. Então, exemplo prático de classificação. Flor de íris, parará. A gente quer replicar isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, extração dos atributos. O que a gente quer fazer?
carregar esses dados, fazer uma observação nesses dados, nesse conjunto de dados, e selecionar quais atributos. A priori, eu já disse a vocês que a gente vai usar os 4. Só que vamos seguir o roteiro, porque quando vocês chegarem lá na outra prática, vocês vão ter que repetir. Primeira coisa é carregar os nossos dados. A gente usa uma biblioteca, já para facilitar, deixa eu tirar aqui só a mesinha para não ficar atrapalhando, para facilitar nosso trabalho, a gente usa o Pandas. Por quê? O Pandas é a biblioteca padrão aí de Machine Learning para carregar dados tabulares. Tá? A gente também vai carregar outras bibliotecas para... Deixa eu só conectar aqui logo meu servidor. Está conectando. Para poder plotar algumas coisas. O próprio Pandas, alguns objetos Pandas, já criam instruções para plotar. Aí a gente só precisa de um display que o Matplotlib, o PyPlot, fornece para a gente. Agora a gente precisa carregar o dataset. O dataset vocês podem carregar a partir de um URL que já exista, ou então vocês carregam um arquivo. Aqui a gente está carregando um arquivo. Carregar o arquivo, clica aqui do lado direito, fazer o upload do arquivo, tá? Vou escolher lá, aula prática aqui, só pegar para vocês. Escolhendo aqui no meu arquivo, tá? Mas é o mesmo arquivo que vocês receberam. Isso, beleza. Fiz o upload. Tá aí o meu arquivo. Peguei o caminho dele, botão direito copiar caminho. E aí, arquivo equals íris. Vou fechar aqui para continuar. Agora, eu vou querer carregar, né? Então, dataset é uma variável também. Vocês vão ver que eu utilizo bastante nomes que, quando vocês vão ver códigos fora depois, sempre é com esses nomes aí. É bem usual. Voltando aqui para a conversa. Desculpa, fiquei mudo, mas acho que voltei. Bom, dataset, pd read csv, arquivo, que é a variável, header, equals 0. Então, estou dizendo aqui que, para esse arquivo íris, eu vou usar a primeira linha como cabeçalho. Então, é desse arquivo aqui. Só checar, acho que está certo sim, mas... E aí, para testar também, vou exibir a dimensão dos meus dados, só para checar aqui. Vou executar meu código. Então, deu tudo direitinho. Deixa eu só tirar isso, para ver se esse arquivo íris que eu tô, ele tá diferente. Deixa eu só ver se tá dando 149, mas na verdade era para ter 150. Eu vou copiar aqui só do diretório do GitHub que eu já tenho da disciplina. Eu posso ter alterado esse arquivo e não vi, tá? Ok. Vamos ver. Só um instantinho, tá? Não fala. Eu não sei porque que ele está carregando só 149, porque normalmente seria 150. Da última vez que a gente fez foi 150. Roll. Agora foi, beleza. Então 150, nosso arquivo íris, 150 linhas, 5 colunas. Aí vou mandar exibir aqui para a gente ver como é que tá mais ou menos esses dados. As primeiras 10 linhas, dataset head 10. Então esse método, né, do objeto manda exibir as primeiras 10 linhas, o cabeçalho, e esse aqui as últimas 10 linhas. Então nas primeiras 10 linhas a gente tem, ó, comprimento de sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. E a classe que ele pertence. Foi eu alterei o dado íris, por isso que eu não consegui o que estava carregando aqui, tá? Vou passar o novo para vocês também.
e aqui é o final. Então, no começo dos dados, a gente tem as classes setosa e no final as virgínicas. Então, como é que eu faço para acessar uma linha aleatoriamente do meu conjunto de dados usando pandas? Vocês podem usar o método iloc. Non dataset iloc e diz a linha. Vamos, por exemplo, ler a 80ª linha aí. Então, na 80ª linha, a gente tem o comprimento de sepla, tem valor 5.5, a largura 2.4, comprimento 3.8, largura 1.8 e a classe versicolor. Ele exibe assim, ó, uma linha abaixo da outra, porque eu estou pegando só uma linha, a linha de número 80. Se eu mudar aqui para 81, ele vai pegar agora uma versicolor, tá? Então, se eu quiser saber quantos dados tem por classe, a gente pode pegar o método group by. Então, dataset group by. Eu vou fazer um agrupamento, vou dizer que é as que eu quero saber da classe e que eu quero que ele exiba de todos os dados agrupados pela classe, quantos eu tenho para cada um. E aí ele vai me dizer, tem 50 da cetose, 50 versicolor, 50 virgínica. Se tivesse só 30, eu saberia que existia um desbalanceamento de classes, tá? E a gente teria que tratar isso de algum jeito. Para a gente obter um resumo estatístico, a gente faz dataset describe. Então, describe vai me dizer lá, por exemplo, a quantidade que eu tenho de dados. Então, a gente tem 150 dados. E para cada uma dessas colunas tem 150 comprimentos, 150 larguras, 150 pétalas. Se tivesse faltando um só dessas coisas, ele ia dizer, olha, tá faltando, tem 148 de comprimento de pétala. Então, a gente já saberia que estava ausente. E se a gente fosse colocar um dado ausente na hora de treinar o modelo, ia dar um problema. Então, a gente teria que checar isso. Mean é a média, STD é o desvio padrão, o menor valor, min, né? Max é o maior valor, e aqui como é a distribuição dos dados em função dos valores mínimos e máximos, tá? A gente começa a plotar algumas informações. O objeto pandas tem métodos para plotar, como eu falei. Um deles é o próprio plot. Eu posso dizer o tipo de plotagem que a gente quer. Box, por exemplo, subplots. Eu vou querer fazer subplots num layout. Esses parâmetros aqui vocês vão aprender só com o tempo, tá? Então nem adianta querer decorar, vocês vão buscando. Shade X é partilhar a ordenada. Eu não quero partilhar. E também não quero partilhar o eixo X, porque senão a gente ia ter visualização desproporcional aí. Bom, eu tenho que mandar o pyplot exibir na minha tela aqui. Acho que agora vai dar. Deu um errozinho, o que, é que ele está dizendo? Box plot. Dataset, name true. Desculpa. Besteira minha aqui. Ok, pronto. Então aqui a gente tem como ver, é mais ou menos isso aqui, só que na forma gráfica. Para cada uma das 4 colunas, tá? A gente está vendo seus gráficos correspondentes. O que a gente vê a mais aqui? A presença de outliers. Outliers são valores que estão presentes no meu atributo, na coluna, que fogem muito acima ou muito abaixo da média. E do desvio padrão, na verdade, né? A média está aqui, e aí o desvio padrão está aqui, 2 ou 3 vezes mais o desvio padrão. E aí essas bolinhas indicam que a largura da sépala tem 3 valores muito acima da média e acima do desvio padrão, e um valor muito abaixo da média, abaixo do desvio padrão negativo aí, tá? Como são só 4 valores do universo todo, então vamos deixar para lá. Dá para trabalhar, são 150, só 4 valores são assim. A gente também pode exibir um gráfico de histograma para ajudar a gente aqui a entender os dados. Histograma. Show. Por que a gente usa? Para ver como é que está a distribuição. Então aqui, por exemplo, a gente enxerga que a distribuição dos dados para a largura de pétala se concentra até 2, 0 a 2. Aí tem um vácuo aqui, um espaço, e aí tem mais dados melhor distribuído, parecendo mais com a normal, com o deslocado aqui. A mesma coisa acontece para a largura de pétala, tá? E aí os comprimentos... Desculpa, o comprimento e a largura da pétala. Agora, o comprimento da sépala e a largura da sépala, eles têm um comportamento mais homogêneo.
E por fim, a gente também pode imprimir, é bem comum, tentar entender os dados a partir de um gráfico que vai plotar a correlação. Ok, vamos pedir para mostrar. Pronto. Então daqui a gente vê que depois vocês podem buscar aí como é que a gente entende que dois dados estão fortemente correlacionados ou inversamente correlacionados ou não estão correlacionados. Aqui é típico, ó, fortemente correlacionado. Por quê? Quando a largura da pétala é pequeno, o comprimento da pétala também é pequeno. Se a largura da pétala, eu vou andando aqui em x, ó, e o comprimento da pétala também é grande, ele também vai aumentar. Então, eles estão linearmente correlacionados. Esse dado aqui também, que na verdade é o inverso, né? Comprimento da pétala com largura da pétala. Isso aqui é o mesmo gráfico, na verdade. Pronto. Posso, João. Isso é um conceito estatístico. Não se preocupe se você não entender tudo agora. Esse gráfico aqui, ele pega e plota os dados referente a duas variáveis, sempre, tá? Cada gráficozinho, cada quadrado desse é a plotagem do valor de uma variável com o valor de outra. Nesse caso aqui, comprimento de sépola com comprimento de sépola, não adianta eu plotar porque vai dar só uma linha. Aí ele pega e bota distribuição. Então esquece essa linha diagonal. Mas se eu quisesse plotar o valor do comprimento de sépola com a largura de sépola, então eu pego o meu dado aqui da sépola como x e o meu dado da largura como y. Aí eu ploto um pontinho aqui. E eu faço isso para todos os valores, 150 valores. Aí eu enxergo como é que estão distribuídos esses dados no gráfico. Então ele aqui está bem deslocado. Eu poderia dizer que existe uma tendência. Uma tendência é uma linha que pudesse mostrar o comportamento da curva de dados, se existe um comportamento ou não. Se esse comportamento é linear, se ele é inversamente proporcional linear decrescente, se é uma parábola, se é um círculo. Ele vai me mostrar uma distribuição desses dados correlacionando uma variável com outra. Como eu disse, é mais um conceito estatístico. Entender se existe correlação entre essas variáveis ou não é importante para poder tentar reduzir problemas no treinamento ou tentar entender dificuldades que o processo de aprendizagem do treinamento poderia ter. Por enquanto, não se preocupe, só entenda que isso aqui é um gráfico, que ele plota a correlação entre as variáveis e que eu vou buscar algum material para vocês relembrarem de probabilidade estatística, que em tese isso é visto em probabilidade estatística, compreendam por que essas informações são importantes ou não. Mas só para também não ficar muito solto, deixa eu tentar achar aqui na cabeça alguma coisa que poderia ajudar a entender esses gráficos aí. Vamos supor que a linha de baixo, deixa eu ver aqui, que o meu x, deixa eu desenhar aqui um pouquinho. Vou pegar o tablet de novo. Bom, espero que vocês estejam vendo aí um área em branco. Acredito que estão vendo, né? Estão vendo o área em branco? Beleza. Então vou desenhar aqui. Vamos supor que a gente tem uma coluna aqui chamada anos e outra chamada altura. E outra chamada comida. Então, se com... Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Vamos deixar assim. Então, aqui é meu dado, tá? Meu dado 0, meu dado 1, meu dado 2, meu dado 3, meu dado 4. E, coincidentemente, anos. Então, aqui é o meu primeiro ano de vida, segundo ano de vida, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º ano de vida. Aqui é a altura. Vamos supor que a criança tinha 50 centímetros com ano.
Vamos aumentando de 50 em 50. É impossível isso, mas é só para dar o exemplo. Então, não, nem pode 50 em 50. 10 em 10 centímetros. 60 centímetros, 70 centímetros, 80, 90, 1 metro. Com 6 anos, 1 metro e 10, 1 metro e 20, 1 metro e 30, 1 metro e 40. E aqui comida. Comida é assim. Tem comida, é 1. Não tem comida, é 0. Então, tem comida, não tem comida, tem comida, tem comida, tem comida. Aí vamos plotar um gráfico aqui, ó, de... Não, poderia ser qualquer uma, mas a gente só está mantendo. Olha, tem comida. Então, vamos lá. Aqui é anos, tá certo? O meu x vai ser anos. X, anos. Aqui é altura. Altura. Então, com 0 anos, a gente tem altura, não tem o dado, a gente não tem informação, então vou deixar em branco. Com 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter que ajustar aqui só para a gente ver, porque eu botei 0 e 0. Então deixa eu apagar aqui. Só para ter uma relação mais verdadeira aqui. Acho que é isso que eu estou usando. Então 0,7, deu 0, 0,7 de novo, aí tem comida 0,8, tem comida 0,9, não tem comida 0,9, tem comida 1, 1,1, 1,2. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então no 1 a gente tem, aqui a altura, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2. Então tá bem. Quando eu tenho 1 ano, minha altura, 0,5. Com 2 anos, eu tenho comida, altura, 0,6. 3 anos, 0,7. 4 anos, não tenho comida, fiquei com 0,7. Com 5 anos, eu tinha comida, 0,8. Com 6, eu tinha comida 0,9. Com 7, onde eu estou? 6, 7, não tenho comida, 0,9 de novo. 8, eu tenho comida 1. 9, tenho comida 1,1. 10, tenho comida 1,2. Então, olha só. Quando eu falo que uma variável tem correlação direta com outra, acontece isso aqui, ó, um comportamento que eles tendem a traçar uma reta. Toda vez que eu aumento a minha idade, eu também aumento a minha altura, pelo menos de 0 a 10 anos. Sabendo que, na maior parte do tempo, eu tenho comida. Então, existe uma forte correlação entre a idade e a altura. Certo? Então, esse é um comportamento linear. O que isso quer dizer? Se eu tivesse que colocar no meu modelo, se todos os meus dados, todo mundo sempre tivesse comida, eu poderia descartar a variável comida, porque não é informação relevante, já que todo mundo tem comida. E se eu tivesse lá anos e altura, eu poderia descartar uma das duas. Por quê? Porque para o meu modelo, se eu sempre cresço em idade e sempre cresço em altura, então são duas informações que elas não estão trazendo algo de concreto a mais. Para o caso do modelo inteligente, tá? Porque os dois, quando um cresce, o outro cresce. Quando um cresce, o outro cresce. Agora, se os meus dados fossem algo mais ou menos assim, ó, deixa eu mudar a cor. Aqui, 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 aqui. Então, aqui não. Eu não poderia dizer que se a minha variável aqui cresce, essa aqui também cresce. Não, porque ela tem um comportamento que não é linear. Um comportamento polinomial, um comportamento quadrático, comportamento aleatório poderia ser, sem nenhuma correlação. Aí, quando os dados estão assim, é mais difícil de aprender. Quando os dados estão bonitinho desse jeito, linear ou próximo de linear, perfeito, é muito fácil aprender. Modelos mais simples vão aprender mais rápido.
Modelos mais robustos são necessários para dados que estão distribuídos de modo mais aleatório. Certo, João? Ficou um pouquinho melhor o motivo de usar. Pronto, então, pronto. Tá. Aí depois vocês podem buscar lá o que, que significa correlação entre variáveis, scatter plot, que é o nome desse plot, tá? Scatter matrix é porque tem vários scatter plots. Mas a gente já vê aqui que, por exemplo, existe uma forte correlação entre a largura da pétala e o comprimento da pétala. Toda vez que a gente cresce a largura da pétala, também cresce o comprimento da pétala. Mas não é verdade que toda vez que a gente cresce o comprimento da sépala, a largura da sépala também cresce. Não é verdade, que é esse gráfico aqui, ó. Às vezes a gente cresceu aqui o valor do comprimento da sépala, mas a largura da sépala está aqui embaixo, ó. Então não existe essa correlação aqui. Então são dados que são mais difíceis. Aqui pode ser um pouco mais fácil, ó. No começo existe uma correlação, um valor meio que estático. Não importa quanto eu cresça o comprimento da sépala, o comprimento da pétala sempre vai ser o mesmo. Aí depois, ó, então conforme eu vou crescendo, o outro também vai crescendo. Então existe um gap aqui, ó, um vazio nesses dois, e depois eles se correlacionam de algum jeito. Mas também, isso é só para a gente entender o jeitão dos dados, tá? Esse tipo de análise é muito usado para dados numéricos. Dados que não são numéricos, a gente não usa esse tipo de coisa, a gente usa outros plots, tá? Então, acabou a primeira etapa. A extração de dados é mais ou menos isso aqui para dados numéricos para classificação. Agora a gente vai para divisão dos dados. O que, que a gente tem que fazer? Escolher aleatoriamente mais ou menos a mesma quantidade de dados por grupo, né? Ter a maior parte para treinamento e a menor parte para teste e separar em dados de entrada e saída. É usual a gente usar a variável x para entrada e y para saída. Por quê? A gente segue a notação de matemática, de função. Então, x é o valor de variável de entrada e y, que é o f de x, é o nosso valor de saída. E a gente coloca em inglês, porque é o termo mais usual também, vocês podem usar em português se desejarem, mas train para treinamento e test para teste, ou validation. Às vezes a gente divide o conjunto de dados em treinamento, teste e validação. Também deixa esse conceito mais para frente. Por enquanto, para a gente só existe treinamento e teste. Primeira coisa é carregar lá do próprio scikit-learn, ele já tem para a gente, né, uma função que faz essa divisão e já devolve para a gente tudo dividido, esses valores. É o jeito mais fácil. Você pode fazer na mão, não tem problema nenhum, tá? Só vai dar mais trabalho. Antigamente eu fazia na mão, quando eu não conhecia essa função. Ok. E a gente já atribui. Eu vou até mandar mostrar um exemplo. Só para a gente ter uma ideia. Exemplos de dados de entrada e saída. Deixa eu plotar aqui bonitinho, usando a função print de entrada. Seria o nosso x. Um exemplo aqui qualquer. Lock 4 até a quarta linha. E um print aqui. Pular a linha para ficar bonito também. Dado de saída, que é o nosso y. Aqui é um exemplo de dado de entrada e dado de saída. Up. Dataset. iLock. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo. Bom, eu estou pedindo para exibir da quarta linha aleatória, linha 4, as 4 primeiras colunas. Então, é a coluna 0, 1, 2, 3, né? A primeira, segunda, terceira, quarta. E depois eu estou colocando, dizendo que é o dado de saída e o dado de entrada, e o dado de saída é o y, que é a quarta coluna, que é 0, 1, 2, 3, 4, é a última coluna, a quinta. Então, carreguei só minha função, quero exibir, ó. Então, exemplo de dado de entrada da quarta linha, 5, 3.6, 1.4, 0.2. Exemplo de saída, setosa. Então, isso é um exemplo. Agora a gente faz, usando a função, a divisão dos dados. Eu vou usar o método values
dataset do objeto pandas, ele me retorna, como eu falei na última aula, desculpa, ele me retorna uma variável do tipo NumPyArray. São vetores, tá? É um dado matricial. Imagine que é um vetor de vetores, ou seja, uma matriz. O que esse help fica aparecendo? Pronto. E aí, deixa eu exibir para vocês o tipo, só para lembrar, que é um dado NumPy. Ele retorna um NumPy. Porque os métodos do scikit-learn costumam trabalhar com objetos de entrada NumPy. Então é usual a gente chamar de x os dados. Eu vou pegar todas as linhas da coluna 0 a 4, atribuir para x, e y todas as linhas da última coluna apenas. Vou mandar exibir aqui a dimensão só para a gente ver. Dimensão de x. Isso é o meu... Não sei porque o meu Google Colab fica fazendo isso, duplicando caracteres acentuados. Já tentei resolver e não consegui. Se porventura vocês souberem aí, vocês me avisem depois. Também é usual, vocês vão ver nos exemplos do próprio scikit-learn lá no site, usar a variável x maiúscula e a variável y minúscula. Tá? Deu um erro aí, o que eu fiz de errado? Arrays. Pronto. Beleza, ó. Aqui é um tipo NumPy, array. Dimensão de x, 150 por 4. Dimensão de y, 150 por 1. Como é só um, ele omite, tá? Então, a gente já dividiu x, que é a entrada, de y, que é quem? A gente fez isso aqui, ó. A gente dividiu esses dados cinza aqui, ó, essa coluna x e essa coluna y. Agora a gente precisa dividir o que é x de treino, x de treino e x de teste, e y de treino e y de teste. É isso que essa função faz pra gente. O scikit-learn train test split, tá? Então vou dizer, ó, x train e x teste e y train e y teste vão ser atribuídos com o resultado dessa função train test split. Eu passo a minha variável x, a minha variável y, e quero dizer que o tamanho do meu conjunto de teste vai ser de 0.20 do total dos dados. Esse help fica aparecendo o tempo todo. Random state. Vou explicar aqui. Então, o conjunto de teste, ele é... Quanto do meu conjunto todo, de 0 a 1, eu vou querer para o teste. 0.20 é equivalente a 20%. 20 de 1 é 20%. Random state é porque eu estou colocando uma semente aleatória para a minha função com valor 1. Se vocês colocarem 1 em tese, tem que dar o mesmo valor, tá certo? E aí a gente faz o conjunto de dados. Eu vou imprimir bonitinho aqui só para a gente ver se está ok, tá? Usando o fprint aí. Menção dessa vez. Eu estou usando esse fprint agora para vocês irem relembrando a sintaxe de Python, algumas coisinhas de Python, tá? F, não precisa ser só aquele F padrão que tem em toda a linguagem. Esse aqui é para deixar mais bonitinho. Dimensão de x teste. Isso aqui é só besteira, tá? Frescurinha. Mas é legal pra gente mesmo poder entender aí. X teste. Ok. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu não errei nada. Beleza, dimensão de x, 120 linhas e 4. E de y treino, 120 por 1. Dimensão de x-teste, 30 por 4, y 30 por 1. Eu espero que todo mundo tenha entendido essa parte. O que a gente fez? Eu dividi toda a minha tabela, que estava lá no Pandas,
em dois primeiro. Dados de entrada, dados de saída. 4 colunas para entrada, 1 coluna para saída. E chamei de x e y. Aí eu peguei a função cadê? Train test split e disse, olha, o x você transforma em xtrain e xtest e o y em ytrain e ytest. E eu quero que você divida para cada conjunto 20% para teste e o resto para treino, tá certo? E aí ele fez isso. 20% de 150 é 30. Então por isso que está assim. Ok aí, galera? Segunda parte da dúvida, não. Bem simples, né? Beleza. Então agora, como treinar o modelo? Para treinar o modelo, o que é que a gente faz? Escolhe um modelo existente, daquela classe que a gente viu lá, tem vários, ajusta os parâmetros se for necessário, passa os dados de treinamento, entrada e saída, e usa o método fit. Fit, em inglês, é ajustar, ou seja, ajusta o meu conjunto de variáveis livres deste modelo específico em função dos dados de entrada e saída que eu estou te passando. Ou seja, eu estou ajustando a curva. Voltando para esse desenho que a gente fez, só aproveitar ele. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar selecionando aqui. Exibir. Bom, tá apagando a mão aqui. Eu não pensei nisso antes. Mas é o seguinte, ó. É mais fácil eu desenhar tudo. Besteira aqui. O que o meu modelo está fazendo, bem simples, se fosse um modelo linear, tá? A gente tem o dado aqui, x, y, outro dado aqui, outro. Vamos supor que o meu conjunto de dados, aqui são só 2 colunas, né? Fosse desse jeito. Criar um modelo significa criar uma função que consiga representar o meu conjunto de dados da melhor maneira possível. Se fosse uma função polinomial simples aqui, o meu modelo inteligente, ele iria ajustar as variáveis livres para criar algo mais ou menos assim, ó. Então, quando eu tivesse um dado de exemplo, se eu pegasse meu dado de exemplo aqui, x igual a tanto, o meu modelo ia me dizer qual o valor de saída. Esse valor de saída aqui, ó. E aí eu comparo ele com o valor real, que seria aqui. Então está muito próximo, ok, está ótimo. Isso aqui é o da regressão. A gente vai ver isso na outra semana ainda. Mas é isso que ele faz. Se o meu modelo fosse bem mais complexo, ele ia tentar ajustar os dados assim, ó. Ia ficar bem próximo do real. Só que em compensação ele ia fazer um overfitting, né? Se os dados fossem mais aleatórios, ia ficar mais ou menos. Só tentando ilustrar o que é esse fit, o que é ajustar. É tentar adaptar o algoritmo e a estrutura dele em função dos dados que eu vou passar de entrada. Esse aqui é o exemplo, vocês vão entender bem melhor na aula de regressão. Mas voltando lá, a gente vai treinar. E treinar é, primeiro, escolher um modelo do nosso conjunto. A gente vai escolher o SVM que eu falei, né? From scikit-learn svm import CVS, Support Vector. E também é muito habitual a gente chamar o modelo de model, tá? Esse aqui é só porque eu não quero que ele ajuste muito, mas deu enter aí, carregou, beleza. Agora a gente executa o método para treinar. Pronto. Quando a gente manda treinar, ele dá como saída o próprio objeto com algumas informações aí. Agora vamos avaliar. Como eu disse, para avaliar, a gente precisa fazer a predição, ou seja, dar o conjunto de entrada x, o que o modelo diz que é o y. A gente pega o que o modelo diz que é o y, que é a predição, e compara com os dados reais de teste, tá? Então vamos fazer aqui devagarzinho. O que seria cada uma dessas coisas? Vamos carregar algumas funções que vai ajudar a gente a fazer essa análise. Metrics,
Application Report, Confusion Matrix. A gente aprende mais sobre eles na próxima aula também, que são métodos bem comuns, vocês vão até pesquisar depois na internet. Prediction, model.predict, xtest. Essa model.fit, model.predict, model. Qualquer coisa, whatever aí, são os métodos padrões do scikit-learn para todos os modelos que ele tem. Aí você pode até criar um modelo, vocês mesmos criarem e usarem esses mesmos métodos aí, expandindo a classe básica lá deles, se desejarem. Então a gente fez a predição, só para efeito de... já rodou, já está lá em predict, deu certo aí, prediction. Só para efeitos de comparação, vamos tentar plotar aqui alguns valores, imprimir na verdade, valores preditos, vou colocar aqui nessa variável, prediction, valores reais do dataset e comparativo lógico entre ambos. Pronto. Menino. Deu. Ok. Pronto. Então vamos lá. O meu modelo para o conjunto de teste fez a predição que o primeiro dado era cetosa. E o valor real era quem? Cetosa. O segundo, versicolor. O segundo, versicolor. Está parecendo muito igual. Então, como é pequeno, dá para a gente fazer a comparação. Eu peguei, nessa variável, eu comparei. Prediction é igual a test. Então, ele vai dizer verdadeiro para cada elemento par que for verdadeiro. E falso caso não seja. Nesse exemplo aqui, deu true, 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 e um falso. Quem é esse? 1, 2, 3, 4. Peraí. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Versicolor. Meu modelo predisse Virginia, que na verdade era versicolor. Então, aqui a gente já poderia fazer um cálculo percentual que diz, de 30 a gente está errando 1. Então, 96, como a gente viu, 97% verdadeiro. Mas isso não é uma medida boa, né, para se compartilhar. A gente usa outros tipos de medida, como a matriz confusão, que compara verdadeiros positivos com falsos positivos, falso negativo com verdadeiro negativo. Métricas como F1 score, recall, etc. Vocês vão entender também mais depois. Mas são funções que têm um trato matemático mais completo para esse tipo de problema. Então, vamos usar essas funções aí, que é o que é importante para a gente, que é o que se usa, né, mais ou menos na prática aí, hoje em dia com machine learning. Tá? Então, uma delas é a acurácia. A acurácia é dado por essa função, accuracy score. A gente bota o y, teste, e o que foi predito. Ele dá pra gente. Olha, seu modelo tem 96,66, 97%, né, por cento de precisão. A acurácia é isso. Ele conta quantos eu tenho, quantos eu acertei e divide. É o mais simples deles, tá? Aqui é a matriz de confusão, que é quantos valores verdadeiramente eu acertei como sendo positivo e eram positivos, quantos valores eu disse que era, mas na verdade não era, quantos valores não eram e eu disse que não era, e quantos valores não eram e eu disse que era. É o que a gente chama de matriz de confusão. Vocês vão entender. Aqui tem 3 variáveis, geralmente a gente usa matriz de confusão para 2 variáveis, tá? Mas aqui seria uma matriz de confusão, confusion matrix, para 3 variáveis. Sai do meio, help, prediction. Help está mais atrapalhando do que ajudando hoje, viu? Ok. Da primeira classe, 11 eu disse que era da primeira classe, ela realmente é.
Da segunda, 12 eu disse que era da classe e 1 eu errei. E da última, eu acertei todas aqui. E aqui é o último, que é o report, né, a classificação aí. Relatório completo. Vou chamar de relatório completo, mas não tem esse nome não, tá? Classification report. Mesma coisa, sempre y-test e prediction. Pronto. Ele aqui faz um relatório mais completo com várias métricas, a métrica de precisão, por categoria e o geral. Então, por categoria cetose eu acerto 100%, que é 1. Acerto 100% versicola e acerto quase tudo, 86% para virgínica. Então, por a média ponderada aí, considerando o peso de cada um e a quantidade de cada uma das classes, eu tenho 97% de acerto. Precisão, que aí junta com a acurácia. Recall, F1 Score e Report. São outros dados que a gente entende melhor depois. Qual é a conclusão que a gente pode chegar desse treinamento? Para mim, deu certo. Porque ele está conseguindo acertar 97%, é muito bom já. Mas se, por exemplo, a gente tivesse outros valores para divisão. Então, em vez de eu ir lá atrás, como eu fiz na outra aula, e copiar e colar, eu vou fazer aqui novamente uma divisão diferente. A gente já fez isso e ver o que acontece, tá? Então, xtrain, deixa eu só copiar a linha para não perder muito tempo. Cadê o xtrain aqui? Aqui. Vou copiar aqui. O resto eu boto na mão rapidinho. Então, vou dividir novamente os meus dados, mas em vez de usar 0,20, eu vou colocar 95% para teste e só 5% para treinamento. Ou seja, 150, 10, uns 7 dados aí para treinamento. E aqui a gente refaz tudo. Vou chamar de modelo 2. Vou criar novamente o meu modelo, para não usar as mesmas variáveis e não viciar nada. O meu modelo 2, eu vou fazer ele ajustar, né, o fit com o meu novo xtrain e ytrain. Vou fazer o prediction, modelo 2, no meu novo xtest. E vou fazer aqui minha acurácia. Deixa eu copiar que é mais rápido. Cadê? Aqui. A minha matriz e isso aqui, o relatório. Então a gente faz tudo de uma vez para não ficar indo e voltando, ficar mais simples. Foi. Deu algum erro, modelo 2, predict. Pronto. Então agora, ó, dados de treinamento 7, porque eu botei 95% para teste. Então dados de teste 143. A acurácia baixou, ó. 83, eu só estou acertando agora 83% das vezes. As da primeira classe eu estou acertando sempre, que é uma classe muito fácil. A segunda classe eu não estou acertando, estou errando quase a mesma quantidade, ó, acerto 25 e erro 23. Da última classe eu só estou errando uma. Então minha precisão para virgínica está horrível. No geral, 83. Eu acho que é isso. Deu para entender o processo todo? Agora, dessa vez? Ficou mais claro? Vendo uma segunda vez? Cadê a galera? Dormiram? Beleza, Gisele. Então, assim, o objetivo, novamente, é que vocês passem pelas etapas. Entender cada uma dessas etapas mais profundamente, a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Quando a gente for aprendendo métodos supervisionados para classificação, para regressão, para não supervisionados e redes neurais. Cada um vai usar uma função em cada uma dessas etapas, beleza? Vamos agora, novamente, voltar para a prática. E aí a gente tem aí 45 minutos ainda até 3 da tarde para fazer a prática. Então eu vou pedir que vocês, novamente, se distribuam entre os grupos e vão fazer... Eu passei esse arquivo já ajeitado? Não, eu vou mandar aqui, tá? No grupo de novo. Esse arquivo ajeitadinho aí. Mais bonitinho. Vou mandar agora
aqui mesmo no Discord. Acho que é o aula prática ao vivo, qualquer coisa aqui. E aí vão se dividindo nos grupos, carrega o arquivo que já está lá ok da prática e a gente vai recomeçando, beleza? Vocês podem se dividir nos grupos que já tinham antes ou recriando. Vão para o grupo que eu chego lá.